É certo que nenhuma disciplina parece ser fonte de alegria no momento, mas sim mais um motivo de tristeza. No entanto, mais tarde, ela produz um fruto de paz e justiça naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12:11. Se você realiza algo bom com grande esforço, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Caio Musônio Rufo. Imagine por um momento caminhar pelas ruas da Roma antiga, ouvindo os sábios falarem sobre a natureza do sofrimento e da serenidade. Ao mesmo tempo, num canto isolado da Judéia, um líder espiritual ensina às massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interior. Ambos os cenários, distantes em geografia e cultura, convergem para uma verdade profunda. Nossa realidade não é moldada pelo mundo ao nosso redor, mas pela forma como o enxergamos. É intrigante notar as ressonâncias em seus discursos. Vamos explorar essas conexões em detalhes, mas permita-me dar uma dica. Sêneca refletiu perguntando: por que apontar as feridas dos outros quando você está cheio de cicatrizes? Em contraste, mas com um tom semelhante, Jesus perguntou: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não nota a trave no seu próprio? É claro que, de uma perspectiva cristã, não se pode equiparar figuras estoicas à figura de Jesus Cristo, e esse não é nosso objetivo. Figuras como Sêneca, Marco Aurélio ou Epicuro eram mortais com suas falhas, enquanto Jesus é visto por muitos como a manifestação divina na Terra. No entanto, é inegável que ambos os legados continuam a inspirar e guiar as gerações atuais. Neste material, vamos explorar as semelhanças que, à primeira vista, nos deixam com uma pergunta: Jesus poderia ter um coração estoico? Encorajo você a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre o estoicismo e o cristianismo são verdadeiramente reveladoras, pois as palavras de Jesus e Sêneca ressoam em nossas mentes. Uma sensação de familiaridade se aproxima. Embora seus ensinamentos possam ter surgido de culturas distintas e tradições aparentemente divergentes, ambos têm raízes em uma verdade universal. A percepção interna tem o poder de transformar nossa experiência externa. Não perca a chance de aplicar princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Pegue agora o e-book sobre mais conhecimentos estoico e descubra como cultivar serenidade no meio do caos, tomar decisões mais sábias e superar a adversidade com força mental. Clique no link, no primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo e, como sempre, não seja fraco, permaneça até o final. Antes de mergulharmos na vida e nos ensinamentos de Jesus, vamos explorar o nascimento e o desenvolvimento da filosofia paralela que se alinha ao estoicismo em muitos aspectos. Nas movimentadas ruas de Atenas, o berço da filosofia ocidental, no século IV a.C., o estoicismo nasceu sob a orientação de Zenão de Cítio. Influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e dos cínicos, Zenão fundou uma escola no Pórtico Pintado, que deu origem ao nome estoico. Os estoicos, liderados inicialmente por Zenão e posteriormente por luminares como Sêneca, Marco Aurélio e Epicuro, mantinham que a verdadeira felicidade não está na riqueza ou no reconhecimento, mas na virtude e na sabedoria. Para eles, a vida não se trata do que nos acontece, mas de como respondemos a isso. Enquanto o mundo externo é volátil e incontrolável, nosso mundo interno, nossos pensamentos e ações estão dentro do nosso controle. Aqui está a essência de sua filosofia: viver em harmonia com a natureza, aceitar o que acontece e encontrar paz interior através do autocontrole e da virtude. Um dos imperadores mais reverenciados da antiga Roma, Marco Aurélio, um devoto estoico, escreveu: a vida é curta e a natureza da existência é efêmera. Viva como se estivesse numa montanha, algo semelhante ao ensinamento de Jesus
aos seus seguidores para não acumularem tesouros na terra. Marco Aurélio nos lembra da natureza passageira da vida e da importância de viver com propósito e significado. Com essas reflexões profundas sobre a vida, a morte e a virtude, é inevitável questionar como esses ensinamentos estoicos se alinham com os de Jesus, o filho de um carpinteiro no canto distante da Judéia, familiarizado com esses pensamentos. Ou é possível que, independentemente, ele tenha chegado a conclusões semelhantes sobre a natureza humana e o propósito da vida? Enquanto mantemos essas perguntas em mente, vamos agora viajar para a Judéia e explorar a vida e os ensinamentos de Jesus. Vamos aprender como esse líder espiritual, que transformou o curso da história, abordou temas como riqueza, vida e verdade no coração do Império Romano, numa região marginalizada chamada Judéia. Jesus de Nazaré nasce por volta de 4 a.C., filho de Maria e José, e cresce num mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária em seu tempo, os registros históricos sobre sua vida são escassos. A maior parte do que sabemos vem dos evangelhos do Novo Testamento. O contexto de Jesus é de opressão romana e tumulto religioso. No entanto, ao invés de liderar uma revolta contra os invasores, Jesus propõe uma revolução interna do coração e do espírito. Seus ensinamentos, profundamente enraizados na tradição judaica, mostram surpreendentes paralelos com a filosofia estoica. Pegue, por exemplo, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus." Essas palavras refletem uma mentalidade que valoriza a humildade e o desapego das armadilhas do ego, algo que os estoicos também apreciariam. Além disso, no Evangelho segundo Lucas, Jesus adverte: "Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Esse conceito reflete o cerne do pensamento estoico, que diz que a verdadeira riqueza não está em posses materiais, mas na riqueza do espírito e do caráter. Jesus, com sua sabedoria temporal, convida seus seguidores a transcenderem preocupações mundanas e focarem em verdades eternas, assim como os estoicos. Ele reconhece que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a isso. É precisamente nesse cruzamento de ensinamentos, nesse encontro entre a virtude estoica e a mensagem de Jesus, que encontramos surpreendentes similaridades: serenidade diante da adversidade, autocontrole diante das tentações e a busca incessante pela virtude são ideais compartilhados por ambas as filosofias. Com isso em mente, podemos afirmar que Jesus era um proto-estoico? Ou é mais apropriado dizer que ambos os caminhos, embora separados por cultura e tradição, convergem para verdades universais? À medida que continuamos nossa jornada, vamos aprofundar-nos nessas semelhanças, especialmente em relação à virtude e ao autocontrole. Vamos observar como Jesus, assim como os grandes pensadores estoicos, enfatizou a importância de viver com propósito, integridade e serenidade inabalável diante das vicissitudes da vida. No cerne da filosofia estoica está uma ideia fundamental: a vida virtuosa é a única que vale a pena ser vivida. Para os estoicos, a virtude não é apenas um conjunto de regras morais, mas o próprio âmago de uma vida boa e significativa. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, definiu a virtude como uma disposição seletiva consistente de acordo com a razão. Em essência, a virtude é viver em harmonia com a razão e a natureza. Vamos refletir sobre a serenidade de Jesus, mesmo no auge de seu sofrimento crucificado. Ele demonstra uma profunda aceitação e compreensão de seu destino. "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem", disse ele. Sua serenidade diante da adversidade é, de muitas maneiras, comparável à serenidade que os estoicos aspiram a alcançar. Epicuro, um dos grandes estoicos, escreveu em seus Enidanos: "Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles."
Isso nos chama a entender que nossa reação à adversidade é mais determinante do que as próprias adversidades. A conexão entre Jesus e os estoicos na busca pela virtude e autocontrole é clara. Ambos veem o mundo externo como algo incontrolável, mas acreditam firmemente que o indivíduo tem domínio sobre sua resposta interna. Então, se Jesus e os grandes estoicos estivessem juntos, o que diriam sobre nossa relação com o mundo material? Vamos imaginar por um momento Jesus conversando com Marco Aurélio, o filósofo imperador, enquanto o primeiro alerta sobre os perigos da riqueza e a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Marco Aurélio reflete sobre a natureza efêmera das posses terrenas. Juntos, eles nos convidariam a nos desapegar do material e focar nas verdadeiras riquezas do espírito e do caráter. Mas, para aprofundar esse diálogo imaginário, vamos examinar mais de perto suas doutrinas sobre o desapego do mundo material no próximo capítulo. Imagine uma tarde serena em Jerusalém, com as antigas pedras do templo refletindo a luz dourada do crepúsculo. Em um canto, Jesus de Nazaré, com sua expressão serena e profunda, encontra-se com Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma. Embora separados por décadas e geografia, um vínculo invisível parece unir seus pensamentos. Mestre da Galileia, Marco começa: vejo em seus ensinamentos uma sabedoria profunda, algo que ressoaria nas ruas de Roma. Você fala sobre o desapego das riquezas, enquanto eu refleti sobre a natureza efêmera das posses terrenas. Como você vê a relação entre o homem e seus pertences? Jesus, olhando para o imperador com compreensão, responde: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O imperador assente, reconhecendo a profundidade da mensagem. Em minhas meditações, ele responde: escrevi que é preciso muito pouco para uma vida feliz. Tudo está dentro de você, em sua maneira de pensar. As riquezas, muitas vezes, servem como distração dessa verdade. Ambos os líderes, de contextos diferentes, convergem para um entendimento comum. As posses materiais em si não são o problema. O desafio está no apego que conferimos a elas, em como permitimos que definam nosso valor e senso de propósito. À medida que essa conversa imaginária se desvanece na noite, emerge uma pergunta profunda para todos nós. Que valor damos às coisas materiais em nossas vidas? Elas nos definem ou são simplesmente ferramentas que usamos para contribuir para o nosso bem-estar e o daqueles ao nosso redor? No entanto, não podemos ignorar as variações fundamentais em suas visões e práticas essenciais. Jesus, com seu amor incondicional pelo próximo e chamado ao serviço, e Sêneca, com seu ênfase na virtude e no bem-estar da comunidade, apresentam duas perspectivas complementares. Mas o que se desdobraria se ambos compartilhassem um momento juntos? No próximo capítulo, imaginamos um diálogo entre Jesus e Sêneca, explorando suas semelhanças e diferenças, e como cada um abordaria temas como amor, sociedade e o propósito do ser humano. Sociedade. Jesus sorri gentilmente e acrescenta: cada ato de bondade, por menor que seja, é como uma pedra lançada em um lago. As ondulações se expandem, tocando corações e vidas, além do que nossos olhos podem ver. Assim é com o reino de Deus, como uma semente que, mesmo pequena, cresce e produz frutos abundantes. Sêneca, com expressão de reconhecimento, conclui: então, embora nossos caminhos possam diferir em suas bases e práticas, a essência do amor e da busca pelo bem comum é um fio que nos une. Cada um de nós tem a capacidade de enriquecer e elevar nossa sociedade por meio de nossas ações diárias e decisões. Enquanto o sol se põe no horizonte, deixando um céu tingido de laranjas e roxos, a conversa entre Jesus e Sêneca se esvai, mas sua ressonância perdura. Isso nos lembra da importância interna da compaixão, empatia e amor incondicional na construção de um mundo melhor. E ao refletirmos sobre essa conversa profunda, voltamos para outra troca de ideias entre Jesus e Épico, onde exploraremos suas diferenças fundamentais em crenças e práticas.
O ar torna-se denso em uma sala hipotética, onde em um canto, Jesus está com seu olhar compassivo e sereno. Diante dele, Epicteto, com uma expressão pensativa. O embate de duas grandes mentes que, embora compartilhando valores universais sobre a humanidade, moralidade e propósito, originaram-se de fundamentos de crença diferentes. Mestre de Nazaré, Epicteto, começa. Ao longo da minha vida, mantive que nossa vontade está ligada à razão e, por meio dela, alcançamos a verdadeira liberdade. O que você pensa sobre a natureza da vontade humana e sua relação com a fé? Jesus, sempre ponderado, responde: a verdadeira liberdade vem do conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. Ele continua: a fé é a garantia daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Epicteto, com a cena reconhecendo a profundidade da resposta. Em nossas reflexões, mantemos que a razão, quando alinhada à natureza, nos guia para a virtude. A fé, do meu ponto de vista, requer uma suspensão da razão, e, embora poderosa, pode nos afastar da verdade objetiva. A isso, Jesus responde: toda árvore é conhecida por seus frutos. A fé, quando genuína, não contradiz a razão, mas a transcende, guiando o coração para verdades mais profundas e eternas. Epicteto, citando um de seus próprios ensinamentos, diz: não somos perturbados pelos eventos, mas pela interpretação que fazemos deles. Nesse sentido, nossa interpretação do mundo, guiada pela razão, determina nosso bem-estar. O ar na sala sutilmente muda, não para a tensão, mas para uma profunda contemplação. Ambos reconhecem que, embora compartilhem o desejo de guiar a humanidade para a paz interior e a virtude, seus caminhos divergem fundamentalmente na forma como percebem e se relacionam com o mundo. Essas diferenças nos levam a considerar as raízes teológicas do cristianismo e a visão estoica do mundo. Enquanto o cristianismo defende uma visão teocêntrica do universo, o estoicismo tende para uma perspectiva baseada na natureza e na razão. Ambas as filosofias têm seus méritos e nos oferecem diferentes lentes para interpretar e experimentar o mundo. Com esse quadro em mente, é essencial aprofundar essas diferenças e considerar como essas perspectivas podem se enriquecer mutuamente. No próximo segmento, exploraremos a teologia cristã e a visão estoica do mundo, buscando encontrar um equilíbrio entre fé e razão. Alguns tentam unificar essas filosofias, enquanto outros enfatizam suas diferenças. Embora a integração completa possa ser desafiadora, reconhece-se que um cristão pode complementar sua fé com reflexões estoicas e vice-versa. Josephson, especialista em estudos bíblicos, cita Sêneca para enfatizar a importância de absorver sabedoria de várias fontes filosóficas. Dodson comenta: embora Jesus Cristo seja o caminho, a verdade e a vida para mim, estou convencido de que o estoicismo enriqueceu minha compreensão e devoção cristã. Kevin Bosch, especialista em psicologia clínica e autor de Entre o Pórtico e a Cruz, apoia essa visão e acrescenta: durante minha pesquisa, descobri surpreendentes semelhanças entre as ideias de Epicuro e algumas posturas cristãs modernas sobre questões como família e ética reprodutiva. Sem rotular os estoicos como cristãos, é inegável que eles oferecem perspectivas enriquecedoras para todos. Esta jornada que acabamos de presenciar, atravessando as areias do tempo e da filosofia, nos levou a contemplar a possibilidade de que Jesus, o Messias da tradição cristã, poderia ter compartilhado semelhanças com os grandes pensadores estoicos. Ambas as filosofias, embora únicas em suas abordagens e perspectivas, convergem para verdades universais sobre a humanidade, moralidade e propósito, são explorados profundamente pelo cristianismo, que adentra as profundezas do amor divino e do relacionamento pessoal com Deus. Enquanto isso, o estoicismo oferece ferramentas práticas para viver em conformidade com a natureza e encontrar serenidade em meio às tempestades da vida. Ao refletir sobre esses ensinamentos, percebemos que, independentemente de nossas crenças religiosas, existem lições valiosas que podemos incorporar em nosso cotidiano.
Como mencionado no Evangelho de João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, quer você se identifique com os ensinamentos de Jesus, com as reflexões de Marco Aurélio, ou simplesmente busque um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo, há um convite aqui para viver com propósito, integridade e um amor que transcende todas as barreiras. Isso conclui nossa discussão de hoje, mas peço que não saia deste vídeo ainda. Escute o que tenho a dizer abaixo. Não se esqueça de comentar "Estou aqui" para que eu saiba que você chegou até aqui. Lembre-se, leio todos os comentários e vou ver o seu. Fique na tela para assistir ao próximo vídeo que será exibido aqui. Vale muito a pena e garanto que você vai gostar. Agradeço sinceramente pela sua atenção. Esta foi a minha contribuição. Que todos estejam com o Criador.